Fala pessoal, Ítalo Santos aqui, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Faz muito tempo desde a última vez que eu postei algum conteúdo aqui. Estou tentando me acomodar, aprender um pouco mais sobre enquadramento, luz, utilização dessa câmera e estou querendo postar com mais regularidade. A razão pela qual eu decidi gravar esse vídeo de hoje é em razão de alguns questionamentos e reflexões que eu andei fazendo e que eu acho que seria interessante compartilhar aqui com vocês. A pergunta central que me fez querer gravar esse vídeo e que ficou ecoando na minha cabeça foi: quantas vezes você teve que alterar quem você é, o seu jeito de ser, ou até se diminuir para caber no conjunto de expectativas e regras sociais criadas e depositadas em cima de você? Se esse conjunto de reflexões e questionamentos sobre a sua identidade, como você opera nessa vida em sociedade, faz algum sentido para você, se ela ecoa e também ressoa na sua cabeça e você percebe que faz questionamentos semelhantes, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para a gente debater um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá? A razão principal que eclodiu e que me fez querer gravar esse vídeo, que por sinal eu estou postergando há muito tempo, há mais de um mês, foi um questionamento a princípio bobo, mas que me permitiu acessar um grau de questionamento maior. Faz talvez 3 semanas eu decidi fazer um risco na sobrancelha, algo bobo, inocente, um risco no cabelo também. E hoje eu tenho 33 anos, eu me lembro que a primeira vez que eu comentei com meus pais sobre isso, essa possibilidade, algumas semanas atrás, minha mãe falou: "Olha, eu acho que você não está um pouco velho para fazer isso?" Meu pai também é um pouco conservador, e eu percebi, poxa, se um dia eu fizer, vou fazer nas férias ou algo mais escondido, talvez eu seja alvo de chacota no trabalho, meus pais, minha mãe podem não reagir bem. E eu fiquei questionando, poxa, isso é algo tão bobo e simples que às vezes a gente se limita por coisas tão pequenas. Eu acabei fazendo, meu pai teve uma reação, isso é moda, não sei o quê, e acabou passando. No trabalho também, acabou que eu não fui alvo de chacota como eu achava que seria, por fazer algo diferente. E a partir daí eu comecei a questionar, poxa, quantas vezes eu deixei de fazer algo que a princípio eu gostaria de fazer com receio do que os outros achariam de mim, com receio de que expectativas sociais do que é ser um bom filho, um bom trabalhador, um bom aluno, pudessem me assombrar e impedir que eu fizesse aquilo. E eu comecei a me questionar sobre assuntos um pouco mais relevantes sobre isso. E fazendo essa reflexão eu percebi também um exemplo um pouco de mais relevância, como eu nasci numa família onde meu pai e minha mãe são servidores públicos e desde adolescente eu sempre fui muito incentivado e até pressionado, para usar essa palavra, a seguir esse caminho também. Sair do ensino médio, fazer uma boa faculdade pública e depois passar num bom concurso público. É o que se esperava de mim. E uma coisa que eu percebi é que quanto menos certo e menos claro você tem quem é você, o que você gosta e o que você não gosta, mais fácil é seguir um conjunto de regras e expectativas sociais que são depositadas sobre você. Demorou muito tempo para eu perceber que, cara, meus pais querem o melhor para mim, e isso eu tenho certeza. Só que eles querem o melhor de acordo com a visão de mundo deles, de acordo com a geração deles. E eu tenho certeza que talvez criar conteúdo para a internet ou fazer alguma coisa que não casa muito com aquela visão de sucesso que pessoas de 60 anos, que é a idade dos meus pais, têm, não seriam muito bem vistas. E a partir do momento que eu permiti esse descolamento de que a visão dos meus pais é a visão dos meus pais, e não necessariamente é a única possível que eu devo seguir, eu me permiti talvez trilhar um caminho mais fácil onde eu conseguisse identificar quem afinal é o Ítalo, o que eu quero, o que eu gosto, qual a identidade que eu quero seguir, qual é o conjunto de ações, comportamentos, valores que para mim são tão importantes que são inegociáveis. Em nenhum momento, quando eu era adolescente, meus pais questionaram: Ítalo, você quer abrir uma franquia, ser empreendedor? Ou talvez você tenha um dom, uma habilidade muito boa para o esporte e que a gente precisa incentivar isso, ou qualquer outro assunto. Eu sempre fui incentivado a estudar, porque isso que era esperado de mim. E uma vez que você entra nessa corrida de ratos, em que você precisa trabalhar para pagar seus boletos, para comprar talvez utensílios que você acha interessantes,
E uma vez que você começa a trabalhar, você não tem mais muito tempo para fazer aquelas coisas que você gosta, que você percebe como relevantes e interessantes. Você começa a perceber que o tempo vai passando, dia após dia, e aquela visão inicial, talvez de identidade que você queria formar quando era mais jovem, fica muitas vezes negligenciadas. Quantas vezes você pode gostar de um determinado conhecimento, profissão, habilidade, ou um conjunto específico de saberes que você acha interessante que seriam aprender, mas muitas vezes a gente negligencia com medo de que expectativas sociais contrárias recaiam sobre a gente. Não faz muito tempo eu comecei a ler o resumo de um livro chamado Os 5 Principais Arrependimentos que as Pessoas Têm Antes de Morrer. Esse livro foi escrito por uma enfermeira australiana que decidiu catalogar as principais culpas que as pessoas carregavam no leito de morte. E adivinha só qual foi o arrependimento mais constante? As pessoas se culpavam muito por não ter dado vazão àqueles gostos, aquelas áreas que elas gostariam muito de pôr em prática, mas que acabou postergando ano após ano, com medo das críticas ou da pressão social, ou porque talvez aquela não era a época adequada, o ambiente propício, ou ele não estava com as pessoas certas para fazer aquilo. E quantas vezes a gente percebe que a gente encolhe um conjunto de desejos antigos que nós temos para nos adequarmos a um determinado grupo social, a um determinado ambiente. Eu hoje sou servidor há uns 7 anos e definitivamente eu não me vejo daqui a 30 anos trabalhando com o que eu trabalho. Eu sou grato pelo que eu tenho, porque é um emprego que paga minhas contas, mas não é o que me permite chegar em casa e falar, cara, isso é empolgante, eu estou feliz com isso. E a partir dessa reflexão que surgiu inicialmente, desse ponto um pouco bobo do risco na sobrancelha, eu comecei a fazer umas reflexões mais relevantes e que me permitiram questionar e talvez perceber o quão efêmero, o quão rápido é a vida e quão muitas vezes deixamos de lado um conjunto de valores, comportamentos e ambições que estavam acompanhando a gente desde criança, adolescente, só que muitas vezes negligenciamos simplesmente para se adequar a essa pressão social. A maior parte das vezes, quando eu acordo cedo, vou pegar o metrô, pego o metrô muitas vezes lotado, e aí eu vou para o trabalho e eu faço isso, e aí eu faço isso na segunda, terça até a sexta, e às vezes a gente sexta-feira à noite tem aquele pico de emoção e fala, sexta-feira à noite vamos curtir, sábado, domingo, e aí justamente no final da semana a gente tem aquela tão chamada depressão de domingo à noite, porque você vai repetir o ciclo novamente, e aí você trabalha e repete o ciclo até sexta-feira se sentir melhor, e eu vi, cara, isso não faz sentido, não faz sentido não querer trabalhar com algo que realmente traz valor para você. E que, na verdade, o grande momento do dia, talvez no momento atual, no emprego atual, seja o não emprego, o momento que eu saio do emprego, ou o final de semana. E essas reflexões me caíram com um peso muito forte. Há uns 2 anos e meio eu decidi que eu queria migrar de carreira. Eu me formei inicialmente em Relações Internacionais, uma área que eu não decidi aprofundar, por uma certa desilusão na área, e há uns 2 anos eu percebi que o que eu gosto mesmo é de produzir vídeos, é de falar sobre esses assuntos, e há 2 anos eu comecei uma faculdade de psicologia, hoje estou na metade do curso, algo que eu pretendo concluir e trabalhar na área, e me especializar, e me aprofundar, e saber que ao menos eu estou tentando caminhar para um sentido, um valor que dentro de mim grita por vazão, me faz sentir pelo menos um pouco orgulhoso de mim. Então, se esse vídeo tem um mínimo valor, eu gostaria que ele tivesse talvez o peso de te provocar uma reflexão sobre você está vivendo a sua identidade, talvez aquilo que você gostaria de estar fazendo, aquilo que você 10 anos atrás almejava estar fazendo. Muitas vezes negligenciamos sonhos, metas, objetivos grandes para simplesmente se adequar a um conjunto pequeno de expectativas que são gerados sobre a gente e que muitas vezes vêm de pessoas que nem sequer damos a devida importância. No final das contas, é você e você. Autodesenvolvimento é, antes de mais nada, autoconhecimento. E a partir do momento que eu comecei a ler mais livros, a me cercar de um ambiente com pessoas que também questionavam esses assuntos, eu comecei a buscar esses valores que para mim são importantes com mais intensidade.
É o recado que eu queria deixar nesse vídeo de hoje. Espero que essa provocação que eu tenha deixado, de alguma forma tenha te gerado uma inquietação, talvez para se questionar, refletir, pensar, chegar a alguma conclusão. Se você gostou, curta, comenta esse canal. Espero verdadeiramente produzir vídeos com mais frequência, com mais regularidade. Estou aprendendo muitas coisas, mexer em câmera, edição, iluminação, mas verdadeiramente eu estou engajado em falar mais sobre esse assunto porque é algo que para mim faz sentido, tem relevância. E se do outro lado eu encontro pessoas que também nutrem relevância nesse assunto, para mim é muito mais fácil produzir. É isso, pessoal. Esse é o recado que eu queria deixar nesse vídeo de hoje. Se esse vídeo te agradou, deixa um comentário aí e a gente se fala mais vezes. Valeu e tamo junto!